denúncia por crime de responsabilidade como alternativa a presidente Dilma Rousseff. Para o futuro. Um grande acordo nacional com o Supremo. Boa tarde, né? Boa tarde a todas e todos. Né? É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, né, da professora Cláudia, né, para colaborar, então, com esse curso, que é um curso super importante para a gente compreender essas mudanças que estão acontecendo de forma tão rápida aqui no nosso país. Né? E eu vou falar de um aspecto que acho que atinge a todos, né, numa perspectiva talvez um pouco ambiciosa demais, que é dar conta do que eu acho que são as três principais esferas de mudança relacionadas ao trabalho, em face, então, desse golpe que se iniciou, então, em 2016. Antes de mais nada, então, me apresentando, né, meu nome é Clarice Gonçalves Esperança, sou professora do Departamento de História, me dedico, né, minha área, digamos assim, mais próxima em termos de pesquisa é História do Trabalho, né? História do trabalho não recente, né? História do trabalho um pouco mais afastada no tempo, anos 40, anos 30, mas eu vou tentar aqui falar para vocês um pouco dessas mudanças que aconteceram agora, tentar dimensionar isso e também dar um pouco de historicidade para isso. As primeiras vítimas, então, os trabalhadores, a minha ideia aqui foi pensar que, na verdade, as primeiras vítimas desse golpe de 2016 são os trabalhadores. Né? É evidente que a universidade está sofrendo, né, com corte de verbas, né, com a PEC do controle dos gastos, o teto de gastos. A gente tem toda a sociedade, a parte de cultura também. Mas esse golpe é dirigido especialmente contra os trabalhadores. E é isso que eu vou tentar mostrar um pouco aqui. Essa charge eu agradeço já ao meu amigo, né, que é o Kaiser, cartunista, que me facultou, então, a utilização dessa charge, que mostra, então, a derrubada da CLT, da Previdência e do SUS, né, que é mais ou menos esse programa que esse governo está seguindo. Bom, então, vou falar primeiro dessas três esferas, dar uma introduzida nisso. Né? A primeira é a questão da terceirização. Vocês sabem que, em março de 2017, ou seja, mais ou menos um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, e pouco mais de 6 meses depois da cassação definitiva da presidenta Dilma, o novo governo sancionou essa lei, a Lei 13.429, que amplia a possibilidade de contratação do trabalho terceirizado. Ou seja, nós já tínhamos algumas legislações que facultavam o trabalho terceirizado no Brasil, mas a Lei 13.429 ela amplia demasiadamente essas possibilidades. Né? O que ela amplia, basicamente? Uma das principais questões é a questão do tipo de trabalho que pode ser utilizado como trabalho terceirizado. Até o ano passado, as empresas não poderiam utilizar como trabalho terceirizado as atividades fim. O que é atividade fim? Por exemplo, uma empresa que é montadora de automóveis, né? A atividade fim dela é fabricar automóveis. Ela tem atividades meio. O que são essas atividades meio? Por exemplo, assessoria jurídica, né, os advogados dessa empresa, alimentação para os trabalhadores, serviços de transporte para os trabalhadores, eventualmente, limpeza. São atividades meio, são atividades que possibilitam, né, que a atividade fim, que é a fabricação de automóveis, seja realizada. Bom, nós não tínhamos, até o ano passado, né, até essa lei, uma lei de terceirização, uma lei que liberasse. Isto era a possibilidade de terceirização nas atividades meio
era realizada por meio de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. Então, havia uma súmula, a súmula 331, que liberava a realização das atividades meio. A Lei 13.429 libera a terceirização para as atividades fim. Isso significa, então, que a nossa montadora de automóveis pode, sim, contratar trabalhadores terceirizados para fazer a produção dos automóveis. Os operários não precisam ser empregados da montadora. E essa abertura, né, para a terceirização se dá não apenas na iniciativa privada, mas também no serviço público, ou seja, há a possibilidade de contratação, de terceirização, né, de trabalhadores terceirizados, ou seja, trabalhadores que não são, no qual existe uma empresa, né, que faz a mediação, né, a empresa contrata uma outra empresa, que esta sim contrata os trabalhadores, ou, às vezes, subcontrata uma outra empresa, né, até para o serviço público, né? Então, é uma grande amplitude, né, que essa lei de terceirização vai trazer. Poucos meses depois, então, da aprovação dessa lei de terceirização, que libera a terceirização, é votada e aprovada uma nova lei, que é a Lei 13.467, que vai, em julho, né, que vai, então, fazer uma revisão enorme na CLT. Né? Na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, criada em 1943, por Getúlio Vargas, enfim, no governo Getúlio Vargas, melhor dizendo, né, a gente fala depois um pouquinho sobre isso, ela vai sofrer um completo desfiguramento a partir, então, dessa reforma trabalhista. Tá? São introduzidos novos tipos de contrato, introduzidas novas relações possíveis de pagamento, de remuneração, novas formas de contar os horários, formas de rescisão do contrato de trabalho. Né? Há uma grande... eu confesso para vocês que, para dar essa aula, eu fui pesquisar, claro, né, essas mudanças e fiquei bastante apavorada. Já sabia, né, enfim, todas essas modificações, mas é muito profundo o que está acontecendo, né, que está ainda acontecendo, porque várias dessas mudanças estão indefinidas. Né, e aí a gente, depois, mais adiante, eu vou falar por que elas estão indefinidas, apesar, enfim, dessa lei já estar em vigor. Né. Bom, um dos argumentos, né, para justificar, né, a minha proposta tríplice do curso, né, que era terceirização, reforma trabalhista e desemprego, um dos argumentos, né, e talvez vocês se lembrem, né, noticiário, quais eram os argumentos para que essas propostas fossem votadas o mais rápido possível. Um dos principais argumentos era que estávamos numa crise, né, crise a qual ainda estamos, né, crise econômica, a qual ainda estamos, entre outras esferas da crise econômica, e que essas novas possibilidades de contratação, essas mudanças, trariam um novo vigor a uma legislação que era uma legislação engessada, uma legislação dos anos 40, e faria, então, que houvesse novas contratações, afastando, assim, o fantasma do desemprego. O que acontece? Um ano, ou pouco mais, um ano da reforma trabalhista, um ano da terceirização, um pouco menos da reforma trabalhista, e isto não aconteceu. Pelo contrário, né? A gente tem dados, né, de manutenção das taxas de desemprego em níveis bastante altos, níveis em torno de 12%, e as expectativas dos agentes econômicos, enfim, inclusive dos próprios bancos, né, que respaldam muito dessas medidas, são de manutenção. As melhores expectativas são que se chegue a um pico de desemprego até setembro e depois isso volte a baixar. O que, enfim, essa é a melhor das expectativas
não se sabe, enfim, se ela vai acontecer ou não, né? Então, aqui eu trouxe para vocês uma notícia de 28 de fevereiro, do portal UOL, no qual eles estão noticiando um índice do IBGE, que informa o desemprego de 12,2%, atingindo, então, 12,7 milhões de trabalhadores no Brasil. Isso equivale, mais ou menos, à população inteira da cidade de São Paulo, né? Ou seja, é muita gente. E só não é maior, e isso é muito interessante, vou mostrar aqui para vocês um gráfico, né? Eu gosto de gráficos, apesar de não entender muito deles, meus alunos sabem disso, que eu fico falando que adoro gráficos. Mas, enfim, uma das questões é que nós temos esse... Vejam vocês, nós temos até 2015, não sei se vocês conseguem enxergar o 2015 ali, cor-de-rosa, né? Nós temos um crescimento dessas taxas de desemprego a partir, então, já no início do ano de 2016, e eles vão se manter, chegando num pico de 13,7% já no início de 2017, e vão se manter nessa faixa de 13%, 12%, enfim, né? Esse crescimento do desemprego ele só não é maior porque esse índice, que se chama PNAD contínua do IBGE, que é o índice oficial, né, que contabiliza o desemprego no Brasil, ele leva em conta os trabalhadores sem carteira assinada, né? Então, os trabalhadores por conta própria, que são um contingente que está crescendo cada vez mais nos últimos meses no Brasil, né? Isto é muito preocupante, né? Então, quer dizer, nós temos a queda de trabalhadores com carteira assinada chega em torno de 80% dos trabalhadores com carteira assinada, né? Então, virtualmente, o sistema CLT está se acabando, e está se acabando porque os empregadores, né, os empresários, enfim, os empregadores, vão utilizar formas com menor custo para si mesmos, né? E isto implica em não contratar pela CLT, não contratar, ou seja, não contratar com carteira assinada. A gente chama pela CLT, mas está subentendido com a carteira assinada. Na verdade, vão se legalizar também vários contratos que, enfim, estão fora desse número. Isso é bem preocupante também, porque isso vai diminuir, né, uma coisa que não entra aqui na minha palestra, mas só para dar uma pincelada, né? O aumento do contingente de trabalhadores sem carteira assinada faz com que diminua o número, né, e a quantidade de pessoas, o número de pessoas que contribuem com a Previdência Social, né, e a quantidade de dinheiro que vai para a Previdência Social, né? O nosso sistema... A Cláudia já está... pensando o nosso sistema previdenciário no Brasil, ele funciona a partir enfim, da contribuição dos mais jovens, né, como vocês, né, ou como eu, né, que sou jovem ainda, né, para, por exemplo, pagar a aposentadoria dos mais velhos, né? Por exemplo, meu pai está lá aposentado, né, a sociedade está lá financiando a aposentadoria dele, de outras pessoas, né, familiares de vocês que estão aposentados. Nós, com a nossa força de trabalho, nós que estamos na ativa, que contribuímos com a Previdência Social, né, é a nossa contribuição que faz com que possa se pagar a previdência dos indivíduos que estão aposentados, né? Se mantiver esse tipo de curva, né, esse tipo de tendência, o que os analistas estão alertando é que, em um futuro próximo ou não tão longo, a Previdência realmente tenha sérios problemas de se autofinanciar, porque não vai ter pessoas contribuindo, né? Porque várias dessas contratações pela nova reforma trabalhista e essa própria tendência aqui demonstra que isto vai cair, essas contribuições para a Previdência Social. Tá? Bom, tentando, então, dar um pouquinho, falar um pouco, né, colocar isso numa perspectiva histórica, pensar um pouco essa relação
entre as leis, a legislação e o trabalho no Brasil, né, para depois entender que essa mudança não é só uma mudança econômica, é uma mudança cultural que vai afetar bastante a nossa sociedade, né? Então, falar um pouquinho da legislação de proteção ao trabalho do Brasil de forma muito geral, tá? Tentando dar uma ideia, em poucos minutos, de uma discussão que é bastante ampla. Tá? Então, a gente, em geral, existe um senso comum, ou, enfim, talvez não dentro da academia já, mas fora da academia, que, enfim, Getúlio Vargas deu a legislação para os trabalhadores, ou foi no governo Vargas com a CLT, ou, enfim, com outras iniciativas varguistas, que se obteve a chamada legislação social, a legislação trabalhista, né? Isso não é verdade, né? Se nós olharmos empiricamente as leis de proteção ou que vão influir sobre o trabalho, a gente vai ter uma série de legislações, inclusive, né, durante o período escravista, né? Inclusive leis que são leis para retirar direitos são utilizadas pelos trabalhadores, né, trabalhadores escravizados, para obter direitos. Um exemplo disso é a lei de 1831, que é a chamada lei para inglês Vieira, a primeira lei do tráfico, que, enfim, é utilizada no final da década, nos anos 70 do século XIX, como uma forma de garantir alguns direitos para os chamados africanos livres, né? Tem até um livro recente de uma colega nossa, a Beatriz Mamigonian, sobre isto, né? Mas, por exemplo, a gente vai ter outras leis, como a lei do ventre livre, que vai ser uma lei que vai versar também sobre as alforrias, né? Que vai estabelecer limites sobre o trabalho imposto aos escravizados para que fossem libertados, ou seja, aquelas alforrias, né, sob condição, enfim, né? Posteriormente, na Primeira República, a gente vai ter uma série de legislações. A Primeira República, um período importantíssimo, um período em que a gente vai ter a formação, digamos assim, de uma classe trabalhadora, formada tanto pelos antigos escravizados, como por libertos, como por imigrantes, que vão ter experiências comuns, experiências de solidariedade, mas também experiências, né, de conflito, né, nessa formação de classe que nós vamos ter na Primeira República, né, que vai ser um momento que nós vamos ter uma série de greves, enfrentamentos, conflitos, formação de sindicatos, etc. Né, nós vamos ter algumas leis muito importantes. A Lei Eloy Chaves, por exemplo, é uma lei de 1923, que é a lei que vai estabelecer a estabilidade após 10 anos de trabalho numa determinada empresa, né? Não sei se vocês sabem, essa lei estabelece isso para os ferroviários, né, uma conquista dos ferroviários, né, que é uma categoria bastante importante, com bastante força, né, nesse momento, né, de surgimento das ferrovias no Brasil. E, posteriormente, ela vai ser estendida aos demais trabalhadores, né? Esse sistema de estabilidade aos 10 anos, né, depois, ele permanece vigente no Brasil até 1966, quando ele é, enfim, a gente não pode dizer substituído pelo FGTS, porque em 66 se cria o FGTS e se dá a opção ao trabalhador, que não é uma opção, né? Ou seja, você já chega lá, eu me lembro do meu primeiro contrato de trabalho, chega lá, opção FGTS, não tem opção nenhuma, é isso ou tchau, né? Boa noite, Cinderela. Né? Então, enfim, essa estabilidade após 10 anos fica vigente até 1966, é uma grande conquista do movimento dos trabalhadores. A gente vai ter também consequência dessas greves, consequência dessa formação da classe operária se fazendo ouvir e se fazendo presente na política, né, na seara pública, vamos ter a criação do Conselho Nacional do Trabalho, que vai ser um órgão, né, criado lá em Brasília, perdão, no Distrito Federal, né, Rio de Janeiro, mas com a incumbência de resolver conflitos no trabalho. O Conselho Nacional do Trabalho ele vai ser o precursor
do futuro Tribunal Superior do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Ele já tem uma estrutura tripartite, né, com um juiz togado, um representante dos trabalhadores e o representante dos empregados, que era a estrutura da Justiça do Trabalho quando ela é criada e fica vigente até a década de 90 desse século. Enfim, como assim? Tá. E a lei de férias. Estão me avisando que eu tenho 20 minutos, eu vou falar. Eu vou ter que... Eu estou bem no início. Bom, no pós-30, a gente vai ter a lei do sindicato único, né, a lei dos sindicatos, né, que vai, em 1931, que vai estabelecer a unicidade sindical. Há estabelecimento da carteira profissional, em 1933, entra em vigor em 1934, que a gente tem jornais de trabalhadores pedindo, né, e pleiteando a carteira profissional, porque era uma forma de conseguir o pagamento de férias, né, uma forma de você conseguir provar o seu tempo de serviço para ter férias, né. A lei do imposto sindical, que é uma lei de 37, depois a gente pode falar mais tempo, né, enfim. E a lei 62, que é a lei de indenização injusta, que a gente nunca ouviu falar, as pessoas geralmente não ouvem falar da lei 62, mas é uma lei muito importante, muito utilizada pelos trabalhadores para reivindicar direitos depois que são demitidos. Isso são todas leis antes da CLT. A própria CLT toda a CLT, né, ela é formada por leis que já tinham sido criadas, né, ela é uma consolidação das leis do trabalho. As leis, elas são criadas até 1935, que é um período bastante importante, então é um período de grande agitação, né? Após isso, a gente vai ter, enfim, um fechamento maior do regime, em 37 já o Estado Novo. Eu coloquei essa imagem aqui do Getúlio, não é para fazer propaganda do Getúlio, né, que eu acho que ele já fez bastante propaganda de si mesmo a vida toda, mas para mostrar, para reiterar, né, o quanto essa ideia de que as leis sociais são, né, uma herança getulista foi também um imaginário criado pelo próprio governo Vargas, pelo primeiro governo Vargas, e posteriormente também pelo segundo, e posteriormente pelo o PTB, né, sua herança, como uma arma política, né? E buscando esquecer essa memória, né, dessas lutas anteriores, desses enfrentamentos, dessa mobilização dos trabalhadores que era anterior e que motivou muitas dessas legislações. Tá? Algumas questões, né, que ficam claras para nós que estudamos o trabalho no Brasil é que, em primeiro lugar, essas leis, essas decantadas leis, principalmente em 1943, a CLT, elas não são, na maioria das vezes, cumpridas. Ou, quando elas o são, né, elas são por pressão dos trabalhadores, né, por pressão através de greve, por pressão através de ações na Justiça do Trabalho, por pressões através de ações políticas. Há uma série de pressões que são feitas para que as leis sejam cumpridas. Se a gente vai estudar, por exemplo, os processos trabalhistas de 1945, 44, a Justiça do Trabalho é criada em 41, a gente vai ver que o que eles estão reivindicando lá, 46, 47, são leis, são coisas que já estão previstas na legislação e que, de forma alguma, são cumpridas pelo empresariado. Né? O próprio estabelecimento do descanso semanal remunerado, mais tarde, em 47, só vai ter uma grande resistência por parte do empresariado. Isso vai motivar, por exemplo, o grande número de ações na Justiça do Trabalho. Né? Então, só para vocês terem rapidamente uma noção, ali começa em 1941, ano de surgimento da Justiça do Trabalho, até 2013, o grande número de ações, que crescem em escala, sei lá, geométrica, né? Enfim, de ações na Justiça do Trabalho, crescem principalmente, vejam vocês, a partir dos anos 80, né? Aqui é 80, sei lá como é que mexe isso aqui, 83 aqui, né?
que demonstram que as leis não são cumpridas e que há um recurso. Uma das coisas é que as leis não são cumpridas. Tem outras coisas que isso aqui demonstra, mas, enfim, aí depois a gente pode falar. Tá? Tem um historiador que chama Fernando Teixeira da Silva, né, que é o da Unicamp, tem um livro muito interessante, que eu deixei ele na bibliografia, se vocês tiverem interesse, chama Trabalhadores no Tribunal, foi lançado em 2016, onde ele vai estudar os recursos à lei, né, pelos trabalhadores nas vésperas do golpe militar, civil-militar, né, de 64, e vai mostrar como os trabalhadores utilizam isso, né, dependendo do grau de organização e da força, né, das suas categorias. Utilizam isso, greves utilizam conjuntamente com o recurso da justiça do trabalho. Né. Esse pensamento do Fernando Teixeira vai ao encontro, né, com uma ideia da Maria Célia Paoli, né, de um trabalho anterior, de 1988, que vai falar em crença simbólica em direitos. Ou seja, ele vai dizer que a formação da classe operária brasileira não pode ser entendida sem considerar-se a intervenção legal do Estado nas relações de trabalho cotidiana. Ou seja, os trabalhadores têm uma expectativa, os trabalhadores e os sindicatos têm uma expectativa legal, e mesmo que essas leis não sejam cumpridas, elas representam um horizonte de direitos, algo pelo que lutar. Né? E a cultura da classe trabalhadora brasileira tem essa peculiaridade também de se alicerçar muito nesses recursos legais. Então, nesse sentido, tentando estourar menos o tempo, essas mudanças ocorridas nos últimos meses, elas nos trazem uma transformação profunda, não apenas porque elas representam, porque elas mudam toda a estrutura de relação dos trabalhadores dentro da sociedade. Né? Na verdade, é como se nós tivéssemos que fazer todo um renascimento da questão. A princípio, né, a gente não sabe exatamente como as coisas vão se acomodar, ou se não vão se incomodar. Então, rapidamente, o que muda com a reforma trabalhista? Eu já falei algumas questões, vou dar alguns exemplos mais específicos, só para a gente ter uma ideia, né, do que nos espera. Né? Então, vocês já podem, em relação a contratos de trabalho, né, vocês já devem ter ouvido falar do trabalho intermitente ou o contrato a 0 hora. Né? 0 hora não um jornal, né, mas 0 hora porque não há nenhuma previsão de horário, né, no contrato. Ou seja, no contrato intermitente, o trabalhador fica à disposição do seu empregador por 24 horas, quando o empregador precisar dele. E o empregador pode precisar dele por 1 hora, por 2 horas, essa semana, e depois só semana que vem. E ele vai receber somente pelas horas trabalhadas. E ele pode ser, inclusive, multado se ele recusar, se ele não atender ao chamado do seu empregador. O contrato temporário, que já existia na legislação, a partir da legislação que foi alterada no governo Fernando Henrique Cardoso, mas que teve aumentado, né, essas possibilidades de contrato temporário para 270 dias. Né? Anteriormente eram de 90 dias, 33 meses, passou-se para 270 dias. Esse contrato temporário implica que esse trabalhador não tem direito a aviso prévio, não tem direito a férias, não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito a vários direitos que, enfim, estão previstos na legislação. Né? Esses são só apenas... Na verdade, o que os estudiosos, o que as pessoas, né, dizem, que estudam essas reformas é que, na verdade, a reforma oferece é como se fosse um buffet de formas de contrato de trabalho para o empregador, né? Que ele possa optar, né? E todas elas representam um prejuízo, enfim, para o trabalhador. Em relação à dispensa, ou seja, a demissão, a gente tem a questão da rescisão do contrato de trabalho por acordo. Hoje, então, você tem
a rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado ou por iniciativa do empregador, né? Se for por iniciativa do empregador, é preciso que seja pago a multa sobre o fundo de garantia, aviso prévio, enfim, né? Na rescisão do contrato de trabalho por acordo, ou seja, onde supostamente houve um acordo entre trabalhador e empregado, o trabalhador recebe metade desse fundo de garantia, metade do aviso prévio, não recebe seguro-desemprego, né? Ou seja, tem vários direitos que são colocados, são diminuídos, né? A discussão que se tem é que nem a história da opção do FGTS, né? É uma opção, a rescisão do trabalho por acordo vai ser uma opção ou vai ser algo, né, na verdade, obrigatório, né? Como é que isso vai ocorrer? E uma coisa que é gravíssima é o fim da obrigatoriedade da participação dos sindicatos na rescisão. Talvez vocês nunca tenham visto essa questão. Essa é uma questão extremamente importante. Por quê? Porque, no momento da rescisão, você recebe uma série de indenizações, né? Você recebe, enfim, os dias que você trabalhou, o seu aviso prévio, enfim, férias vencidas, 13º, etc., etc. Ou seja, você precisa calcular esses valores, tá? O que acontecia até a reforma trabalhista? O empregador era obrigado a ir com o empregado até o sindicato desse empregado, e lá era apresentado o cálculo feito pela empresa para que o sindicato homologasse. Ou seja, isso garantia ao trabalhador, ou dava uma certa garantia, na verdade, de algum controle sobre essas verbas indenizatórias. Com o fim dessa obrigatoriedade, eu não tenho nenhuma garantia que eu vou receber os meus valores. Nenhuma, né? E eu sou obrigada a assinar lá, dando termo, dando fim, né, ao que me foi devido, né? Ou seja, isso pode me dar um prejuízo muito grande, ainda mais porque a reforma vai restringir muito o acesso à Justiça do Trabalho, né? Os salários, a nova lei vai prever a possibilidade de rebaixamento dos salários sem redução da jornada de trabalho, né? Ou seja, hoje existe uma... Hoje não. Antes do ano passado, existia uma coisa chamada irredutibilidade salarial. Eu não posso ter o meu salário diminuído, a não ser com redução da jornada de trabalho, e em casos muito específicos. A nova lei abre caminho para que haja, sim, redução da jornada de trabalho. Ou melhor, rebaixamento do salário sem redução da jornada de trabalho, mediante acordo coletivo, ou, no caso de funcionários ou empregados, enfim, de trabalhadores com nível superior, isso pode ser feito a partir de acordo individual, né? O que é bastante preocupante também, porque não só enfraquece o sindicato, como faz com que esse trabalhador seja suscetível a pressões individuais, né? Chega o meu chefe lá e digo, olha, ou tu faz isso, ou tu vai para a rua. O que tu vai fazer? Né? A coisa é meio obrigatória. Enfim, em relação a sindicatos, o fim do imposto sindical, existe toda uma discussão nas ciências sociais, na história, em relação à questão do imposto sindical, o quanto ele representa, né, uma perda de autonomia dos sindicatos, o quanto ele representa, ou não, um atrelamento, o quanto ele, na verdade, também é uma forma de fortalecer os sindicatos, etc., 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 que, enfim, depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir, ou no que eu puder ajudar. Mas a questão é que uma das coisas mais importantes do ponto de vista dos empregadores nessa reforma trabalhista foi o fim do imposto sindical. Tanto que é isso que está fazendo com que muitas negociações hoje estejam entravadas, né? Eu estava lendo
ontem no jornal, no Valor, que tem várias negociações que estão entravadas, negociações coletivas que estão entravadas, e uma das principais razões não são as cláusulas de aumento, de reajuste salarial, são as cláusulas referentes a imposto sindical. Por quê? Porque se deixou de recolher o imposto sindical, que, como vocês sabem, é aquele valor que se recolhia, se não me engano, em março, compulsoriamente do trabalhador. Então, mesmo que ele não fosse filiado a um sindicato, esse valor correspondente a um dia do trabalho dele era recolhido pelo governo, né, e depois repassado aos sindicatos. Isso acabou. E a limitação do acesso à justiça do trabalho, que vai se dar por diversos instrumentos, e um principal deles é a quebra do princípio da gratuidade. O que é o princípio da gratuidade? Se eu entro com uma ação com o meu empregador, tá? Se eu perco, eu não arco com as custas. Tá? Por exemplo, eu não preciso arcar com as custas de um eventual perito, né? Eu não preciso arcar com as custas, né, de prejuízos que, eventualmente, a justiça disser que teve ao né, impetrar essa ação, alguma coisa assim. Com a reforma trabalhista, e já há alguns casos em que o trabalhador foi condenado, são poucos casos, mas já há casos em que o trabalhador foi condenado a ressarcir a Justiça do Trabalho ou o empregador em face de que ele perdeu, né, naquela disputa judicial. Né? Então, isso faz com que eu pense 500 vezes antes de ingressar na Justiça do Trabalho, porque isso significa que eu posso, eu que sou trabalhador, que não tenho recursos, né, por definição, né, vou arcar com uma despesa extremamente grande. Enfim, estou terminando. Tá? Em relação à terceirização, bom, isso aqui eu já falei, né, que a terceirização vai permitir os serviços para a realização de quaisquer atividades, tanto no serviço privado quanto público. Né? Uma coisa interessante, por exemplo, hoje eu estava acompanhando, tem uma mobilização em Florianópolis hoje, né, para a votação de uma lei que vai permitir que em organizações sociais, enfim, de direito público, administrem as creches municipais, e tem todo um protesto dos servidores municipais de Florianópolis contra isso, ou seja, isso pode ser já um indicativo de uma tendência que pode ou não estar acontecendo, né, ou que pode ocorrer nos próximos dias. Enfim, a lei também possibilita o trabalho do contrato temporário, no qual o trabalhador perde o direito a férias, aviso prévio, seguro-desemprego e multa sobre o FGTS. Né? Então, realmente, é algo bastante impactante, né, na nossa vida, né, diretamente. Né, principalmente para vocês que estão iniciando a vida profissional agora, também será para mim, que, né, estou em atividade, né, mas para quem está iniciando a vida profissional, vai ingressar num mercado de trabalho extremamente complexo, extremamente com o custo de trabalho, o chamado custo-trabalho em queda, ou seja, os salários em queda, né, e que vai demandar uma série de, enfim, mobilizações. Eu vou encerrar aqui com a charge do Kaiser, né, que ele vai dizer que a gente recebeu, na verdade, uma banana, né, e dizer sei lá, meu nome é Esperança, né, então vou dar uma esperança no final, e dizer que a questão, talvez que a história possa nos ajudar a pensar isso, é que a questão da lei no Brasil ela é mais... As leis trabalhistas elas são complexas. A forma como essas discussões e a forma como essas leis vão influir na vida dos trabalhadores tem muito a ver também com a forma como os trabalhadores utilizam ou não a lei, e os empregadores também, né? E aqui nós temos claramente, né, uma forma como os empregadores utilizaram a lei para diminuir o que eles chamam de custo do trabalho, mas que essa resposta, digamos assim, dos trabalhadores
pode se dar ou vai se dar, porque não existe ação sem reação, no sentido de que, enfim, hoje já há toda uma dificuldade, né, para fechar as acordos coletivos, há uma questão em relação aos sindicatos. Enfim, nós estamos, a verdade, é muito recente e é muito aberto ainda o nosso futuro. Muito obrigada, estou às ordens.